Vamos lá então, Caião. Vamos conferir então a pergunta do nosso amigo Charlito. Vai lá. Ei, meu amigo Caião, Ebraulio, tudo bom? Que bom estar aqui falando com vocês e trazer aqui uma questão que nos últimos tempos tem surgido aí bastante no meio evangélico, sobretudo, as pessoas falando sobre uma necessidade de haver uma atualização da Bíblia para esse tempo. Outros dizendo que a Bíblia se tornou insuficiente para dar conta das demandas do mundo contemporâneo. Eu particularmente penso, e a partir do que aprendi com você, meu pastor, há 40 anos atrás, que a igreja evangélica tem uma equação difícil de resolver, porque tornou a escritura um ente em si mesmo, tornou a escritura um ídolo em si mesma. O sola scriptura da reforma ganhou contornos que nem os profetas, nem os apóstolos jamais deram à palavra. Portanto, eu queria aqui trazer uma questão para que você nos esclarecesse sobre a necessidade da Bíblia se atualizar ou de nós acharmos que a Bíblia é insuficiente. Eu entendo que a Bíblia cumpre perfeitamente o seu propósito e nós é que temos que nos atualizar. Nós é que temos que fazer a leitura a partir da chave de interpretação que é Jesus, que jamais ficará desatualizado. E se assim for feito, tudo se harmoniza. Quem tem os olhos do Evangelho, os olhos bons para enxergar a vida, vai sempre ver as coisas da maneira correta. Um beijão para vocês e aborda esse tema aí para a gente, traz luz para nossa consciência. Eu não vi ontem eu até falei aqui, não por causa do que o Ed tenha dito, porque eu não tinha visto ainda. Eu só fiquei meio eriçado com o fato das pessoas estarem criando um problema tão grande com uma coisa, sinceramente, com uma temática que já está vencida. Só não está vencida para os escribas dos fariseus. Mas, no mais, gente, é uma temática que está vencida no mundo, que está vencida onde importa. Está vencida com os párias dos becos dessa vida, como Jesus mandou. Quando, naquelas duas parábolas em que se convidam os dignos para virem para o banquete das bodas do filho do homem, e todos os dignos, que são os da religião, não aceitaram o convite porque estavam muito ocupados com as suas próprias coisas, com os seus negócios, com as suas prosperidades particulares, e não vieram, e rejeitaram. Isso os que trataram bem, que se desculparam, mas houve uns que mataram os enviados, que fizeram de tudo e disseram que não iam. O fato é que, fazendo uma síntese de todas essas parábolas para uma mesma conclusão, Jesus manda, então, que os seus enviados vão pelos becos, pelos antros, pelos lugares desgraçados da terra e peguem e obriguem os coxos, os cegos, os aleijados, os surdos, os mudos, os mal falados, os pecadores, as meretrizes, todos os que são habitantes da escuridade dos becos e das vielas não visitáveis pelos homens de bem, pelos doutores da Escritura, e que trouxessem todos esses indivíduos e ocupassem a casa. E quando eles chegam lá, o dono da casa diz: ainda tem mais lugar, podem sair e pegar gente mais esculachada ainda, mais arrebentada, mais indescritível, e encham a minha casa dessa gente.
E ainda tem aquele em verdade vos digo que meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Aí, gente, quando você vê Jesus tratando o ser humano assim, você entende que Moisés não tem vez há muito tempo, não tinha vez nos dias de Jesus para lidar com pecadores. Não tinha. Não tinha vez. Elias era uma figura arquetípica a ser esperada, mas o próprio João Batista era alguém que tinha uma mensagem só e não tinha capacidade de lidar nem com a ambivalência de Herodes. Perdeu a cabeça porque decidiu ficar gritando atrás da carruagem: adúltero! Para de pegar a mulher do teu irmão! Lá, 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 lá. Vocês podem imaginar Jesus correndo atrás de uma carruagem chamando alguém de adúltero? Podem imaginar? Não. Jesus foi, é e continuará sendo o único ponto de contato possível com qualquer que seja o pecado, com qualquer que seja o pecador, em qualquer tempo ou qualquer era. Foi o único ponto de contato possível para Paulo. Foi o único ponto de contato possível entre Paulo e o pessoal de Jerusalém, que era muito diferente, muito atrasado em relação a Paulo. Foi o único ponto de contato entre Paulo, Pedro e Barnabé lá na Galácia. Paulo diz isso na carta aos Gálatas, porque a facilidade de escorregar na direção dissimulada, de tentar fazer uma conjuminação do reino com Moisés e outros é enorme, é uma tentação constante. E aí eu entendi logo que Jesus era o único ponto de contato. Bom, o que eu vejo, depois de ontem, o que eu falei aqui de manhã, não foi sem ouvir o que o Ed tinha dito. Depois eu fui ouvir, não um fragmento, mas a mensagem toda. Uma mensagem que eu já preguei milhões de vezes, com as mesmas ênfases libertadoras da relação de Paulo com Filemão e Onésimo, não inúmeras vezes, em inúmeros lugares, está aí para todo lado. Aí eu fiquei me olhando dizendo, meu Deus, onde está o escândalo? O único escândalo, vocês querem que eu diga qual é o escândalo? Porque o Ed fala aquelas mesmas coisas em encontros de pastores, em encontros de grupos menores. O escândalo foi ser na igreja que ele pastoreia, na Igreja Batista da Água Branca, chamada de Ibabe, num culto de domingo à noite, com a solenidade do domingo à noite, com a transmissão ao vivo, uma quantidade grande de batistas e de outros, mas especialmente de muitos pastores batistas assistindo, e que quando acabou a mensagem, uma mensagem, meu Deus, de um pastor apaixonado, querendo acabar com a hipocrisia dentro da igreja dele. Dentro da igreja dele, porque tentar acabar com essa hipocrisia na igreja de outros, nós estamos tentando há décadas. E falando na igreja de outros há décadas, mas ali na igreja dele, eventualmente, foi a fala mais explícita. E mais parecida com Jesus, a chave hermenêutica. O que deve ter problematizado enormemente, não diante do povo. A maior parte do povo se alegrou. Isso é um grupo menor, de gente que começa a dizer, esse cara está se bandeando, está ficando liberal, e falando teologicamente de modo sério sobre isso. Praticamente só tem o Caio há tanto tempo, e o Caio é persona non grata entre os batistas. Eu não sou persona non grata para o Ed.
mas eventualmente eu sou persona não grata até para líderes da igreja dele. E sou persona não grata para a liderança batista e presbiteriana de cúpula, porque para o povo não. E aí eles começam a ver essas semelhanças em muitas coisas e chegaram batendo horrivelmente. E aumentando, a meu ver, houve uma superlativização da importância do significado. Agora, o Ed deve saber, e se não deve saber, deve ficar sabendo, que não tem jeito da gente fazer de Jesus o nosso único ponto de contato, a pedra angular que os construtores rejeitaram, sobre a qual a gente ergue a vida da gente, no alicerce dos apóstolos e dos profetas medidos, porque os apóstolos e profetas estão no fundamento. Mas quem é a pedra de esquina, a pedra que mede os profetas e os apóstolos e os salmos e as escrituras, é Jesus, que é a pedra que os construtores eram uma alusão de Jesus à religião que estava presente diante dele quando ele falou essa fala mais de uma vez. A pedra que os construtores rejeitaram era ele, era o Evangelho. É por essa pedra que se medem os profetas, os salmos, o Velho Testamento, é por essa pedra que se medem, são medidos os apóstolos também. E tudo que medido por essa pedra não ficar no prumo e no nível deve ser deixado de fora. Foi Jesus quem disse que ele era a chave hermenêutica, que era a partir dele que tudo tinha que ser visto, lido, entendido e compreendido, mas que os entendidos iriam rejeitar essa pedra maravilhosa. Porque é maravilhoso, quando você tem esse entendimento, o mundo se abre. E todas as muralhas da religião caem, como Paulo diz em Efésios, ele derruba as barreiras, as muralhas da separação, e você passa a enxergar a sua gente, que é como o Ed enxerga. Ele só teve a sinceridade de dizer naquele domingo, acho que foi no domingo passado, que é assim que ele enxerga. E ele disse para todo mundo o que ele já tem dito particularmente para outros. Mas eu não vi nada pelo que alguém pudesse se escandalizar. E essa história de reedição da Bíblia, é claro que ele não está falando de reedição do texto. Nem vale a pena. Quem é que vai ter esse trabalho? Está legal como está, está tudo certo. Você só precisa ler o Velho Testamento, tendo Jesus como essa pedra de toque, a pedra maravilhosa, e ler os apóstolos tendo essa pedra também. Aí Paulo, nas suas circunstancialidades, purificado das coisas daquele tempo, daquela hora, da sociedade judaico-cristã, da sociedade greco-romana e da cultura judaica, que, por mais liberto que ele fosse, o habitava, a gente fica liberto de todos os equívocos, em todas as direções. Fica a essência, que é Jesus, a gente não precisa de nada além da essência. A essência é suficiente. Eu me converti confessando que Jesus era suficiente para mim. Como Paulo diz escrevendo em 2 aos Coríntios, que ninguém é suficiente para essas coisas se não tiver a suficiência de Jesus e do Evangelho. Todo mundo apanha dos dois lados. Eu já apanhei de tanto que a minha crosta virou um negócio assim de dromedário. Então, isso é tudo papo passado para mim. Agora, o meu amigo Ed está apanhando de pessoas que ele quer bem, e gente que está se levantando, querendo que ele volte atrás, que ele desdiga, o que ele não vai desdizer, o que ele pensa, o que ele crê. E é como, particularmente, eu venho ensinando a minha vida inteira. Agora,
Tem um texto que eu já falei sobre ele muitas vezes aqui, o Charlito conhece. Estou respondendo ao Charlito de maneira meio formal, porque a pergunta foi dele, era para ter sido respondida ontem. Foi, de fato, por causa da pergunta dele que eu fui ouvir a mensagem toda do Ed. Tem um texto meu aí, na mente de Paulo, mas se você escrever princípios eternos e aplicativos relativos, é uma coisa assim. Eu nunca me lembro, eu dei o nome, mas eu sou horrível para lembrar de nomes que eu próprio dou. Você tem ele aí, Braulio? Você costuma dizer muito princípios absolutos aplicativos circunstanciais, né? Tá Só que o texto não... Eu tô digitando aqui. Peraí, só um princípios eternos. O absoluto você costuma falar. Eu estou procurando. Peraí. E o fato é o seguinte, enquanto ele acha, isso. Eu tenho a convicção absoluta de que Paulo estava sempre entre a cruz e a caldeirinha, literalmente. A cruz de Cristo, evangelho puro, a caldeirinha, as relações humanas. E aí ele deixa ele faz de tudo para com todos para ganhar alguns. Então há ocasiões em que ele se faz de tudo, de judeus para com judeus, de gentios para com gentios, de grego para com gregos, ele se faz. Ele tem um princípio absoluto, o princípio é Jesus. É por causa disso que ele diz aos Colossenses, porque em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Em Cristo isso tudo tem que acabar, embora, escrevendo aos Colossenses mesmo, ele dê conselhos sobre como os patrões de escravos, os donos de escravos, deveriam lidar com os escravos, os patrões crentes, os donos crentes, e como os escravos crentes deveriam lidar com os seus proprietários. Ele lida e diz como as mulheres e os homens deveriam se tratar, naquela média ponderada que não causaria escândalo nem a judeus nem a gregos, porque ele entende que aquilo ainda é relacionalidade cultural, não é ainda o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho ele não negocia nunca, é apedrejado por ele, mas ele faz essas médias ponderadas que são os aplicativos circunstanciais que estão nas cartas. Mas esses aplicativos são relativos, tinham a ver com o tempo e a hora. Paulo, podendo ver aquilo tudo acabado, e podendo acabar com aquilo tudo, ele acabaria, porque no mundo dele não havia diferença entre homem e mulher, não havia diferença entre judeu e grego, não havia diferença entre escravo e livre. Tudo isso deveria acabar, deveria haver uma abolição do machismo, do chauvinismo, da dominação, da humilhação feminina, da arrogância judaica, da atitude de superioridade dos gregos, de qualquer que fosse o complexo de humilhação de qualquer outro povo comparado com eles, ou qualquer que fosse a absolutização que tornasse um ser humano objeto de um proprietário. Tudo isso era perverso e ele queria que acabasse, porque em Cristo isso não havia. Esse é o princípio absoluto. O resto é aplicativo relativo. E lidar com os aplicativos relativos é o que todos nós fazemos. Eu estou fazendo isso, como eu disse, desde que me converti. A cruz. O resto é caldeirinha, que você vai vendo onde está menos quente e ajudando. Eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu tive que pegar na caldeira mesmo e me escalpelar todo e dizer, mas nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Todo mundo, todavia, em tendo oportunidade, tem que aproveitar a chance da liberdade de se expressando e de conquistando espaços maiores para quem precisa de oxigênio, de espaço e de liberdade. Não são os crentes, são os que não têm lugares na Assembleia dos Crentes. Mas o Braulio, eu acho que achou aí o texto que eu falei.
Tá comigo aqui. E era Olha, legal que todo mundo lesse. Porque tá eu vi aqui, que ó. um dos problemas que o Ed teve lá foi em relação a isso aí, que está mais do que explicado. Olha só. Para quem quiser, né, gente? Para quem Os, quiser ajuda. os princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Circunstanciais. É o que está lá. Aí vai descendo É. aqui, o link está aqui, ó. A Mente de Paulo, 11 de julho de Isso. 2011. Está aqui o texto, beleza? Beleza. Esse texto é antigo, né? É de 2013, eu acho. 11, está escrito aí. Não, ele deve ter sido republicado aí, né, querido? Porque em 2011 eu já morava aqui. E Você eu me foi lembro, ali. eu escrevi esse texto em Copacabana. Uhum. Eu mudei para cá em 2004. Então ele foi recolocado aí. Pode ter sido recolocado. Houve tantas mudanças de site e tudo mais, mas se você leu, provavelmente lá embaixo esteja escrito 2003. Mas eu gostaria muito que as pessoas que pudessem lessem. Como se você puser essa mesma palavra no canal Caifab, eu gostaria de ver o que existe de vídeo a Vamos esse lá, respeito. Você quer a mesma frase? Pode botar. Princípios imutáveis. Tira Paulo Osso, bota só princípios imutáveis, aplicativos. Não precisava nem botar na primeira vez Paulo, porque senão fecha na mente de Paulo. Eu queria bem aberto mesmo. Só aqui, botar princípios imutáveis, aplicativos. Foi o que eu coloquei. Aqui, ó. Conferir princípios imutáveis, aí para passar o texto que foi colocado. E aí nós temos aí, tudo aí, ó. Quanto é que não dá para medir, né? Não fala, mas ele vai correndo. Paulo, os princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Aqui no pequenininho, subiu agora aqui embaixo, dá para ler melhor o Evangelho, princípios imutáveis, aplicativos e homens circunstanciais. Olha Jesus só. E o assunto gay, Sodoma, Paulo e princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Isso aí tem coisas mais pesadas até do que acho que meu querido amigo Ed falou lá. E pode subir se você conseguir, Braulio. Já subi, é o delay. Demora 5 segundos aqui para mim. Aí, evangelho não é doutrinação, são princípios simples, de bom senso óbvio, para qualquer cultura. Caio, porque Paulo recomendou que a mulher não falasse nas reuniões, abomino teologias sistemáticas e suas montagens, por causa desses arranjos contra o que o Evangelho, na pureza e simplicidade dele, ensina. E aí tem outra coisa, um monte de coisas mais. O conhecimento de Jesus é processual, então as pessoas vão crescendo nesse entendimento, como aconteceu com os apóstolos. Aí já tem uma coisa aqui sobre o ritoque, o rito religioso, sexo anal e escolasticismo, homossexualidade lógica. E também tem sobre os eunucos, que recai muito sobre a questão homossexual, a situação dos homoafetivos e os eunucos, os que nasceram, os que os homens fizeram e os que escolheram, no caso do eunuco. Aí tem um texto meu aí que também é interessante. Bota eunuco, que vai aparecer esse texto, Braulio, por favor. Vamos lá. Jesus amou o eunuco. Aquele eunuco lá do caminho entre Jerusalém e Gaza, em Atos, no capítulo 8. Filipe enviado para pregar o evangelho para ele. E Paulo chegando, Filipe andando, ouve a leitura de Isaías 53 sendo feita por um eunuco, que era um eunuco etíope. Se ele nasceu eunuco, provavelmente ele tivesse dois ambientes genitais, ou ele tivesse um clitóris tão projetado que fosse praticamente do tamanho de um pênis junto com uma vagina, tivesse formas femininas, ou se ele foi feito eunuco, foi castrado muito jovenzinho, na adolescência, na puberdade,
E aí os hormônios mudaram, os seios cresceram, a voz ficou fina, feminina. Vamos supor qualquer dessas hipóteses, que aquele homem não escolheu ser eunuco, por amor ao reino de Deus. Ele foi feito ou nasceu. Então, ele estava todo alterado. A leitura de Isaías 53, que Filipe correu ao lado e ouviu, talvez fosse com uma voz feminina. O homem talvez tivesse peitinhos balançando na carruagem. E o Filipe sobe, não tem nenhuma questão. Ouve, prega, ensina, leva até Jesus. Aí eles chegaram no lugar onde tinha água. O homem perguntou: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Bom, se não fosse Filipe, que tinha Jesus como chave hermenêutica, primeiro eu iria dizer: não, eu vou ter que te levar à congregação, o conselho da igreja vai ter que te examinar. Aí não iria passar no exame, porque a voz dele era efeminada, ou ele tinha peitinhos, ia ter que esperar um tempo para, quem sabe, todo mundo se acostumar e 3 anos depois batizarem o cara, que não podia esperar. Queria dizer: desce daqui, para Filipe. Iria embora dizendo: bom, eu já tenho o que eu tenho e é aqui que eu vou ficar, porque esse outro povo dessa seita do Nazareno é de uma arrogância absurda. Mas o que você achou aí do eunuco? Tá lá o texto que você pediu. Eu digitei eunuco no portal caifá.net, tá aqui, ó. Eu digitei aqui 54 ocorrências, né? Aí a primeira delas é: e Jesus amou o eunuco, que foi o que você citou no começo da fala. Aí, que bonitinho. E Jesus, opa, ele estava lá em cima do texto, voltou para baixo. Tô andando com ele. Tá aqui. Jesus amou o eunuco. Aí eu recomendo um livro, Eunucos pelo Reino de Deus, um livro que eu achei, estava perdido e foi achado. Então aqui, eu botei ontem aqui atrás de mim, mas eu já devo ter colocado alguns outros em cima. Você me mostrou ele? Tá aqui. Eu te mostrei, está aqui bem atrás de mim, é só dar uma olhada com calma. É um livro maravilhoso, que inclusive eu recomendei ao meu amigo Ed, há uns 20 e tantos anos atrás. Ele leu, e foi um livro que ele disse que mudou o entendimento dele a respeito de uma quantidade absurda de coisas. É um livro maravilhoso. Se ninguém tiver publicado, eu vou ver se meu filho Davi não quer pedir autorização para publicar em e-book, porque ele é digno de ser publicado, de ser republicado.